Gente, é muito importante que vocês usem nessas receitas o chocolate nobre mesmo. Ter bastante cuidado para poder trabalhar com ela, para que ela não venha desenvolver o glúten, tá? É alcançar o ponto ali final para a gente poder rechear, né? Para que não fique aquele recheio líquido de sal. Mas, Lud, por que usar sal no doce, né? Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio de Lud Ensina. Aqui nós vamos falar de receitas deliciosas, tá? Muitas técnicas e, é claro, não podia deixar de faltar muito brownie pra vocês, tá bom? Eu sou a Lud Brownie, criadora do ABC do Brownie, tá? O tema de hoje que nós vamos ensinar aqui é Naked Cake de Brownie. Brownie com brigadeiro. Já pensou a combinação mais maravilhosa? Então é isso, se inscreva aí no nosso canal, ativa o sininho aí para receber as nossas notificações e toda semana vai ter receita deliciosa aqui para você aproveitar e alavancar ainda mais o sucesso aí da sua confeitaria. Então, o que é Naked Cake de Brownie? Gente, Naked Cake de Brownie é aquela massa que fica massa, recheio, que você não tem cobertura, né, ao redor da massa e nenhum tipo de cobertura. Tá bom? Então, o que não é o Naked Cake de Brownie? Não é bolo, né? Então, assim, deixa eu trazer aqui pra vocês rapidinho qual que é a diferença aí de bolo e de brownie. O bolo, conhecido aqui por todos nós aqui do Brasil, lógico, é o nosso famoso bolo fofinho, né? Que você pega bem assadinho, bem fofinho por dentro, né? Bem gostoso mesmo, aquele famoso bolo aí que vai em bolo de chocolate, vai em bolo de aniversário, né? A gente comemora e come ele em suas variadas, infinitas formas, né? Já o brownie, ele é aquela massa, né? Que é bem mais densa, bem mais úmida, que faz aquela casquinha crocante ali para você se deliciar. Então, por que é importante a gente trazer aqui para vocês, né? Por que do Naked Cake de Brownie? O mais incrível, assim, que eu quero trazer aqui para que vocês possam aprender para fazer aí, para alavancar mais ainda a sua confeitaria, é pela questão da praticidade, sabe? Pela facilidade, né? Que ele é muito versátil, você pode fazer ele em suas infinitas variações também, né? Além de ser rápido e uma receita deliciosa para você trazer, para colocar aí como mais uma opção, né? Na sua confeitaria, incluindo aí no seu cardápio, para dar mais uma variação, mais uma opção para o seu cliente poder escolher e você tá conseguindo ir atender a todos os gostos dos seus clientes. Então, vamos lá colocar a mão na massa? Ó, lembrando que os ingredientes vão estar aí, tá? Na descrição do vídeo, tudo certinho, passo a passo, para que na hora que você for fazer aí, você arrase na cozinha, tá? Então aqui nós estamos com farinha de trigo, chocolate nobre, tá? Gente, é muito importante que vocês usem nessas receitas o chocolate nobre mesmo, tá? Não usem cobertura, não usem chocolate hidrogenado, que ele tem uma quantidade de gordura aí elevadíssima, tá? O chocolate nobre é manteiga de cacau, é o extrato do cacau mesmo, então é o chocolate puro, tá? Que dá muito mais valor, agrega muito mais sabor para a sua receita, então eu recomendo que você sempre use chocolate nobre, tá bom? E aqui vamos ter também farinha de trigo, né, como eu já falei, açúcar mascavo, açúcar refinado, tá? Você pode colocar o açúcar cristal também. Aqui, manteiga e ovos, isso mesmo. Aqui nós vamos começar fazendo o seguinte, nós vamos começar aquecendo, né, derretendo a nossa manteiga, para que nós possamos aí derreter depois, posteriormente, o nosso chocolate e começar as nossas misturas. Lembrando que essa receita, gente, é muito fácil, é muito simples de fazer, não vai na batedeira, não vai no liquidificador, então é só na mão mesmo, misturando aqui devagarzinho com o fouet. Então é excepcional, vocês vão com certeza conseguir fazer em casa e vai ser sucesso, tá? Tanto em casa, na sua confeitaria, onde quer que você trabalhe, e eu tenho certeza que vai trazer muito mais valor aí pro seu cardápio. Antes de mais nada, tá? A gente pré-aquece o forno a 180 graus, tá? Na hora que a gente começa a fazer os preparativos, a gente já vai e já aquece o forno, tá? Aqui eu vou aquecer o meu, já vou ligar, deixar ali aquecendo e vou levar a manteiga no micro-ondas para que ela derreta completamente, fique bem quente mesmo ao ponto de derreter o chocolate, eu já mostro. Ó, aqui ainda ficou um pedacinho. Ó, mas tá bem quente, vocês tomem muito cuidado, tá? Porque fica bem quente, algumas vasilhas não absorvem calor e na hora que vocês forem pegar é perigoso. Aqui, mas já está líquida a minha manteiga. Agora eu vou colocar aqui o chocolate e aqui nós vamos
derreter o nosso chocolate, tá? Com o calor da manteiga. Caso vocês tenham aí derretido a manteiga e ela não tenha ainda conseguido derreter o chocolate por completo, vocês podem levar no micro-ondas, tá? Aí você vai vendo aí de 20 segundos, 30 segundos, depende muito da potência aí do seu micro-ondas, tá? Então, é importante você ir acompanhando esse processo para que não queime a sua manteiga nem o seu chocolate. Aqui eu vou precisar levar novamente e eu já mostro para vocês. Então, aqui, ó, já temos aqui, acho que agora vai derreter, hein? Deixei lá mais 30 segundos. E, ó, nosso chocolate está 98% derretido. Deixa eu misturar mais um pouquinho, porque às vezes só misturando também, tá? Já, ó, derreteu. Derreteu aí todo o chocolate. Eu vou transferir essa vasilha pra essa, porque fica melhor da gente misturar, que agora a gente vai agregar aí, misturar todos os ingredientes, tá bom? E mexer com o fouet. Por que com fouet, Lud? Porque nós vamos misturar com a farinha de trigo. E a farinha de trigo, você tem que ter bastante cuidado para poder trabalhar com ela, para que ela não venha desenvolver o glúten, tá? Porque senão deixa aí sua massa muito, como é que fala, batumada. Quem aí conhece, quem aí sabe dessa palavra, deixa aí no comentário, me conta se você conhece, se costume falar aí na sua região pra gente trocar uma ideia. Então tá. Aqui eu vou colocar a manteiga e o chocolate derretido. Agora a gente vai incorporar, tá bom? Todos os ingredientes. Como eu disse pra vocês, essa é uma receita muito tranquila, tá? Muito fácil de você trabalhar. E tem muita gente que acha que é difícil fazer um brownie, né? Só que não tem segredo, né? Não tem nada que possa te impedir de fazê-lo, né? E eu vou te mostrar o tanto que é simples e o tanto que ela é rentável, de verdade. Gente, vai agregar um valor aí maravilhoso na sua confeitaria. Agora, ó, nós vamos colocar os ovos. Gente, só lembrando, esse naked cake de brownie eu vou fazer recheado com brigadeiro, tá? Eu já fiz o brigadeiro para dar uma adiantada, porque a gente tem que deixar ele dar uma descansada aí de 4 a 6 horas, para ele ficar com uma consistência bem legal, bem cremosa, bem brilhosa, pra gente poder alcançar o ponto ali final, pra gente poder rechear, né? Pra que não fique aquele recheio líquido e vaze lá, porque o bonito dele é mostrando as gotas, assim, de brigadeiro em volta das camadas de brownie. Vai ficar, ó, vocês vão arrasar. Vocês vão adorar, na verdade. Aqui, agora eu vou colocar os ovos, tá? Aqui eu vou acrescentando um por um no chocolate derretido com a manteiga. A gente vai incorporando aos poucos, tá bom? Ó, vou colocar mais um. Mexe de novo. Tá vendo? Muito fácil de fazer, muito simples. Não precisa de batedeira, um simples fouet aí você já consegue fazer. E nosso último ovo aqui. Mistura mais um pouco. E agora nós vamos incorporar o nosso açúcar. Jamila, por que aqui você está usando açúcar mascavo e açúcar refinado? O açúcar mascavo, ele ele não foi passado por um processo de refinamento. Então, o que ele tem? Ele tem mais sabor, mais real, né, do açúcar. Ele vai trazer aquele fundo, aquele sabor, além da umidade incrível que o mascavo traz para a massa, ele vai trazer aquele sabor caramelizado do chocolate, sabe? Vai dar um saborzinho final no nosso brownie. E o açúcar refinado, gente, vocês até podem estar talvez estranhando aí essa quantidade de açúcar, mas nada mais é, gente, o açúcar que faz a casquinha do brownie bem crocante aí, que vocês já conhecem, tá? Então aqui agora eu vou misturar todo o açúcar. Gente, é sério, o açúcar mascavo ele traz uma umidade maravilhosa, né, aqui pro nosso, sem contar o cheiro, gente, olha o cheiro desse açúcar, maravilhoso.
Agora, ó, misturou, simples, vamos colocar aqui uma pitada de sal. Mas, Lud, por que usar sal no doce? Né? Deve estar aí se perguntando. Por que vai salgar? Não é uma receita doce, né? Uma sobremesa adocicada e tal. Por que você tá usando aí o sal? Gente, o sal, ele vai trazer ele vai ajudar a realçar, na verdade, o sabor do chocolate na nossa massa, tá? Isso serve tanto para brownies, bolos de chocolate que vocês forem fazer, tá? Lembrando sempre que na confeitaria, gente, a gente não usa nenhum produto já com sal. Por exemplo, aqui vocês viram que eu usei manteiga. Eu usei manteiga sem sal. Por quê? Porque na confeitaria a gente adiciona o sal caso seja necessário aí em alguma receita, caso você, né, for pedir lá na receita. Então, é justamente para isso, não é para salgar, é para realçar o sabor. Geralmente é mais nas receitas com chocolate, para dar aquela realçada no sabor, sabe? Fica incrível, podem testar aí que vocês vão adorar. Olha que linda essa massa, gente, já tá pré-pronta. Agora nós vamos somente colocar aqui a farinha. E, gente, lembrando outra coisa também muito importante que eu não posso deixar de falar para vocês. A farinha que a gente tá usando é a farinha que não contém fermento, tá? Na nossa receita a gente não usa fermento, não usa bicarbonato, até porque o bicarbonato, em casos assim, ele tem a mesma função do fermento, né? De ativar aí o processo de crescimento do seu bolo, do seu naked cake, de brownie. A gente não faz nenhuma receita que vá esse ingrediente. Então, aqui nós adicionamos a farinha de trigo sem fermento, vamos mexendo aos poucos, né? Como eu disse agora há pouco pra vocês, a gente não leva essa receita aqui, ela não vai na batedeira, tá? Então aqui a gente vai batendo levemente. Ó. Não sei o que mexe mais aqui, se é o foi ou se é a vasilha aqui na minha bancada lisa. Ó, prontinha a nossa massa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olha que beleza, gente. Agora, nossa massa já está prontinha. E nós vamos agora colocá-la nas formas. Aqui, deixa eu só enxergar minha mão. Aqui, nós vamos usar 3 formas de 12 centímetros de diâmetro, tá? Aqui eu vou... Opa, tem uma a mais aqui. Deixa eu pôr pra cá. E pegar a nossa balança, tá? Aqui nós vamos dividir a nossa massa. Por que você vai usar a balança, Luz? Porque eu quero camadas iguais, né? Então eu vou colocar a mesma quantidade de massa em todas as formas. Então, para não ter perigo aí de uma massa ficar mais fina, outra massa ficar mais grossa, é bom a gente padronizar pesando certinho. Até porque vai ser um naked que, né, que fica exposto. Então, aquela questão da espessura da massa estar certinha é muito importante pela questão visual ali do seu produto final, tá bom? Uma coisinha que eu já ia esquecendo, nós vamos colocar aqui, pra gente poder depois ter mais facilidade para desenformar o brownie, nós vamos colocar papel manteiga, tá? Aqui você pode usar o papel manteiga, pode usar o papel toalha também, que dá super certo, para que quando ele termine de assar, ele esfrie, você consiga desenformar, tira o papel toalha, o papel manteiga, né? E fica muito mais fácil aí de você poder montar, porque o nosso brownie, gente, como eu falei pra vocês, ele tem uma espessura densa. Então, assim, ele se não tiver esse papel manteiga, ele gruda na sua forma, depois você não consegue desenformar. A não ser que a colher comendo, né? Não tem jeito. Então, vou pegar o desmoldante, a gente vai colocar um pouquinho aqui. A gente vai colocar, por mais que a gente vai, na verdade eu vou usar depois um papel manteiga. Vou pegar o papel manteiga pra gente forrar a nossa forma. Ó, olha só meu papel. Acabou meu papel manteiga. Já pensou na hora dessa? Vamos ver, gente. Rezem aí, torcem pra que dê, que eu consiga forrar as 3 formas aqui pra dar certo, tá? Eu vou cortar aqui, vou medir. Vou medir aqui. Tem que deixar um pouquinho, né, sobrando pra que você consiga depois aí levantar o seu brownie, tá bom? Ó, aqui eu consegui uma. Eu meço, gente, aqui pelo fundo da minha assadeira, tá? Então aqui eu vou colocar ele assim.
Vou forrar o fundo, né? E vou apertar, alinhando com o papel manteiga para que ele não fique amassado de uma forma que ele acabe atrapalhando na estrutura do meu brownie, porque eu quero que ele fique retinho, né? Então, ele não pode tá aí, ó. Aqui eu dobro, faço as dobrinhas nas laterais, para que ele fique aí bem mais uniforme, tá vendo? Que aí ele fica com fundo retinho. Ó, como eu consegui, hein? Vamos ver se eu consigo outro aqui. Ó, aqui eu vou marcar mais um. Acho que vai dar, hein, gente? Vai dar. Aí eu venho aqui, deixo sobrar um pouco, porque eu preciso dessa lateral, né? Para que eu consiga, depois de frio, puxar esse brownie pra cima. Aqui eu faço o mesmo processo. Aí aqui, ó, vou fazer o mesmo processo no fundo, pra que ele fique rente e facilite na hora de poder tirar ele da forma, tá bom? Então, deu certo aqui. E a nossa última forma também vai dar certo. Muito obrigada pelas orações. Então, aqui eu faço o corte lateral. Tiro aqui as sobras. E coloco aqui dentro. Lembrando que aqui dentro a gente faz as dobrinhas para que ela não fique de forma desorganizada, para que ela atrapalhe aí na estrutura lateral do meu brownie, tá bom? Para que ele cresça, né, e asse uniformemente e fique certinho na hora que eu for desenformar, tá bom? Então agora eu venho aqui e unto um pouquinho, como eu tô querendo, né, fazer um leite, né? Então eu preciso aí dele da melhor forma, porque a massa, né, tudo vai ficar aí exposto. Então tem que estar bem certinho. Ó, agora a gente vem pesando, né, pra gente ter a nossa massa ali uniforme. Deixa eu trocar aqui. Pegar a espátula, que é mais fácil de mexer. Agora eu venho colocando aqui. Ó, coloquei 200 gramas aqui nessa forminha. E por último, lembrem de tirar a tara, tá? Pra não atrapalhar na hora que vocês forem aí pesar, pra que a massa fique uniforme, tá bom? Fique certinha e não tenha problema. Ó, nessa aqui eu coloquei 217. Então, como na outra eu tinha colocado só 200, trago mais um pouquinho para cada uma. Para que não fique uma muito mais grossa do que a outra, né? E vou colocar o restante aqui. E pronto, nosso forno lá pré-aquecido, né? Colocamos o nosso forno para aquecer quando formos começar a nossa massa. Lembrem sempre de pré-aquecer o forno, é muito importante, tá? Para que cresça aí, que asse uniformemente a sua massa. Então agora, vou colocar em uma forma, que fica melhor, né, para colocar lá no forno, mas se você não tem, pode colocar aí organizadinho aí a sua massa. Então, aqui está pronta a nossa massa. Nós vamos levar pro forno agora, né, e deixar aí assar por média de 20 a 25 minutos. E vamos conferir, tá? Olha, é muito importante que vocês acompanhem esse processo, porque cada forno, nenhum forno vem com manual de instrução, assim,
falando que tudo é igual, né? Ou todos assam da mesma forma. Infelizmente não. Então a gente precisa conhecer o nosso forno, porque o tempo que leva aqui para poder assar as minhas massas pode ser diferente da sua. Então o tempo que você vai observar ali é de 20 a 30 minutos. Nesse meio você corre, fica olhando, acompanhando o cozimento da sua massa, tá? Para que quando você perceba que ele está pronto, você corre, tira, desliga o forno e espera e vai deixar a sua massa esfriar, tá bom? Uma dica muito importante aqui que eu queria passar para vocês é para quando a gente vai saber como descobrir que o nosso brownie tá assado certinho, que ele não tenha passado do ponto ou tenha assado menos. Então o que a gente vai fazer? Chegando lá na casa de 25 minutos, nós vamos pegar um palito de fósforo, palito de dente, lógico, palito de dente ou um palito espetinho que você tiver aí na sua casa e vamos ao centro da massa colocar o nosso palito. Sai o nosso palito com bolo no palito, tá ótimo, tá pronta a sua massa, tá? Quando você coloca e ele sai seco, é porque sua massa infelizmente passou do tempo de cozimento no forno, então ela passou demais, né? Ela passou do ponto e não vai dar aquela umidade, né? Aquela maciez, né? Que fica, aquela densidade na nossa massa quando o brownie tá no ponto, né? E quando você coloca e sai molhado mesmo, sabe? Tipo parecendo a massa mesmo crua, é porque ainda tá crua, ainda precisa de mais tempo de cozimento. Então fique ligado nessa dica, tá? Que é uma das melhores pra gente saber realmente o ponto aí do nosso brownie. Lembrando, colocou o palito lá no centro da massa, você vai tirar e se sair bolo no seu palito, tá ótimo, tá pronto o seu brownie. É só tirar e reservar para que ele possa esperar a esfriar, né? Aí varia em média de 40 minutos, uma hora, depende muito da sua região. Se for uma região fria, talvez seria bem mais rápido, né? Então tá, é isso. Vocês viram como é simples, como é fácil, né? Não tem segredo, né? Não tem dificuldade nenhuma, não tem segredo de ingrediente que possa tá aí te atrapalhando para que você coloque já essa receita aí no seu cardápio. Eu tenho certeza que vai ser sucesso de vendas, tá bom? Vou levar o meu brownie pro forno agora e eu já mostro pra vocês o resultado. Vamos lá finalizar o nosso naked cake de brownie? Isso mesmo, massas frias, prontinhas, nossos recheios estão aqui e agora vamos desenformar nossos nenéns. Gente, agora, ó, aqui tô com as 3 massas, né, que nós fizemos. Deixa eu tirar aqui essa gradinha de resfriamento. Aqui agora eu vou colocar aqui, ó. Ó, pra você ver. Eu passei uma faquinha, né? Uma espátulazinha. Não passei assim, tá? Passa retinho, porque pode ser que algum outro lado tenha ficado fora do papel, né? Pode ser que tenha crescido um pouco a massa, né? Aumentado um pouquinho. E aí talvez possa ter passado e com isso gruda um pouquinho na lateral. Então não tem problema. É só passar a faquinha, tá? E ó, tá soltinho, ó. Olha a facilidade de desenformar quando a gente coloca o papel manteiga. Sai perfeito. E a forma, ó, quase que não precisa lavar. Praticidade, né, gente? A gente precisa de praticidade na cozinha. Aqui agora, a gente vai desenformar, tirar, na verdade, esse papel com bastante cuidado. Lembra que eu falei pra vocês, quando a gente foi colocar a massa aqui, a respeito do papel, pra gente tomar muito cuidado, porque a nossa massa de brownie é uma massa muito macia, né? Então, pra gente tirar o papel daqui, a gente vai ter que ter um pouquinho de cuidado para que não quebre, né? Não tenha perigo aí de quebrar a massa. Deixa eu passar mais uma vez aqui a espátula. Então, gente, aqui eu vou passar a espátulazinha pra tentar soltar, porque aqui eu acho que é aquele que o papel quase não deu. Ó, é aqui, certeza. Ó, vamos ver aqui se já soltou. Ó, soltou. Pra vocês verem a importância, gente, desse papel. Porque se não tivesse esse papel aqui, não teria dado certo. A não ser que nós tivéssemos aí uma forma de fundo removível. Aí a gente conseguiria tirar por baixo da forma. Caso contrário, se a gente fosse virar ao contrário, olha pra vocês verem. Ia pregar toda essa casquinha linda que o brownie faz aqui. Nós íamos perder se a gente fosse tirar de outra forma, tá? Então, aqui estão os nossos discos. Agora, a gente vai tirar com bastante cuidado, tá? Pra que não quebre a nossa massa, tá bom? Aqui, ó, tá vendo?
tira com bastante cuidado para que não estrague a nossa massa. E o nosso disco não fique uniforme, né? Porque como a gente vai fazer um naked cake, ele não é coberto, então a gente não tamparia essas imperfeições, né? E quanto mais bonito o disco tiver, mais bonito fica o nosso naked no final. Ó, bastante cuidado. A gente vai conseguindo aí tirar. Ó, tirei. Viram? Que perfeito? Esse vai ser o nosso primeiro disco. Ai, gente, é lindo demais. É lindo. O cheiro que tá aqui, vocês não fazem ideia. Aqui, nós vamos repetir o mesmo processo, tá? Com muito cuidado, a gente vai rasgando devagarzinho, desgrudando, para que não grude a massa, que você não quebre o seu disco, tá bom? Ó, aqui a gente tem que ter cuidado, não adianta pressa, né? A nossa cozinha é a nossa terapia, então a gente tem que deixar, nesse caso, o papel quanto mais retinho possível, para que ele não danifique o nosso disco. Ó, tirei toda a lateral, agora eu venho tirando o fundo. E tá aqui pronto mais um disco lindo. Agora vamos para o último. Que a gente na cozinha, gente, é assim mesmo. A gente trabalha a nossa paciência. Fiquei tão mais paciençosa depois que eu vim pra cozinha. Olha a praticidade do papel manteiga. Lembrando que caso vocês não tenham aí o papel manteiga, podem usar o toalha, papel toalha, tá bom? Ó. Pronto! Conseguimos! Deixa eu só enxaguar minha mão. Passar um paninho aqui, gente, que eu não consigo trabalhar com a minha bancada suja. Gente, é muito importante vocês também manter aí a higiene, tá? A praticidade, né? Que você já vai fazendo, já vai arrumando, já vai ficando limpinho. Dá muito mais prazer do que trabalhar na bagunça, sinceramente. Então vamos lá? Vocês perceberam aqui a importância da gente ter pesado a quantidade de massa para que elas ficassem do mesmo tamanho? Dá pra ver certinho? Então, isso é o que vai trazer mais boniteza para o nosso naked cake. Naked cake, naked cake. Essas palavras inglesadas, né, gente? Não sei pra quê. Ó, agora nós vamos pegar. Aqui eu coloquei o meu brigadeiro meio amargo numa manga de confeitar, tá? Tô usando aqui o bico 1M. Que faz aquelas gotas, né? E aqui agora a gente vai fazer as gotas em toda a lateral do brownie, tá bom? Isso nós vamos repetir 2, 3 vezes até a cobertura no final, tá bom? Então vamos lá? Ó, aqui eu vou posicionar a minha manga em pezinha, retinha com o brownie. Vou dar uma leve apertada e vou levantar. Ó, viu que ela vai ficar em formato de gota, tá bom? E assim eu vou repetir em toda a lateral do meu brownie. Como eu falei pra vocês, é um processo muito calmo. Vocês vão treinando a paciência. Não precisa ter pressa. A pressa é inimiga da perfeição. Então, ó. Ó, tá vendo? Fiz em toda a lateral do brownie. Claro, vou colocar um pouquinho no meio, né, galera? Ótimo. Colocamos este. Agora vamos vir com a outra camada. Aqui a gente vai centralizar certinho para que você não coloque torto aí a sua fatia de brownie, tá bom? Bem certinho.
certinho. Agora, nós vamos vir com a segunda parte do recheio. Então, vamos lá para nossa segunda camada de recheio. Ó. A gente vem por toda a lateral. Ó, você pressiona, para de pressionar e puxa, tá? Que aí dá esse acabado da gotinha. A gente coloca, pressiona e puxa. Coloca, conta até 3 e puxa, ó. 1, 2, 3. Aqui, então, colocamos a nossa terceira massa e vamos vir finalizar o nosso naked cake. Olha só. Da mesma forma, a gente pressiona. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 e solta. 1, 2, 3, solta. E aí a gente vai dando esse acabamento de gotas no nosso naked. Ó. Aqui eu vou fazer toda a parte de cima, né? Que aqui a gente tá finalizando. Então, eu vou fazer gotas em toda a parte de cima. Ótimo. Ai, gente, tá um cheiro. E vamos agora finalizá-lo. Vamos finalizá-lo com morango fresco. Gente, lembrando do processo do morango, tá? O morango, ele solta bastante água. Então, o que a gente precisa fazer para que evite aí soltar essa quantidade excessiva que o morango tem de água? A gente precisa sugar essa água. E como que a gente faz isso, Lud? Nós vamos picar os morangos, né? E vamos colocar ele num prato ou num papel, num recipiente forrado com papel toalha. E vamos colocá-lo, a gente coloca geralmente uma peneira, né? Colocamos o morango picado em cima da peneira e colocamos açúcar em cima dessa peneira. E ali a gente vai deixar descansar, porque com isso o açúcar ele vai tirando ali, ó, vai soltando a água, vai pingando lá no papel toalha. Viu assim mesmo. A gente vai soltando ali a água e vai tirando toda a água do morango, fazendo com que ele fique mais sequinho, um pouquinho mais fácil de você vir a trabalhar com a fruta fresca, tá bom? Então aqui, ó, a gente vai finalizar ele todo no morango. Quem aí adora o morango? Morango dá todo um charme, né, final assim na sobremesa, né? É maravilhoso, gente, ó. Aqui, gente, vai da criatividade agora, tá? Você coloque aí, cubra ele todo de morango, você faça um espiral de morango, né? Do jeito que você foi imaginando, pode colocar morango sem dó, que o cliente ama morango, né? Não tem como. Ó, eu vou colocar mais esse, vou colocar só mais um aqui. Aqui, ficou faltando aqui. Ótimo. E agora eu vou colocar uns granulados para dar mais um charme. E está pronto o nosso naked cake. Gente, aqui você tem a opção de colocar um acetato do lado, né? Colocar um laço para ficar exposto lá na sua vitrine, né? Ou na hora que você for entregar para o seu cliente também embaladinho, tá bom? Então, esse foi o resultado do nosso naked cake de brownie, tá? Comenta aí nos comentários o que você achou, dê sua sugestão, dê uma dica, dê que receita, me fale aí que receita que você quer que a gente traga aqui pra você, pra gente poder fazer assim, vários conteúdos muito legais pra vocês, tá bom? Então, curtam aí, deixem seu like, se inscrevam no nosso canal, você que ainda não é inscrito, tá? Então é isso, muitíssimo obrigada, espero que vocês tenham gostado e agora eu vou, me acabar.